Sou Carlos Barroso, do Cena Política. Dilma retorna dos Estados Unidos disposta a não cair, nem mesmo da bike onde exercita. A presidente está disposta a oferecer um grande naco de poder ao PMDB, quase meio governo, para não ser obrigada a entregar a cadeira presidencial ao vice, o PMDBista Michel Temer. Enquanto isso, a economia desanda. O dólar ameaça chegar a R$ 5,00. E no último ano, só de empregos formais, o país perdeu 1 milhão de vagas. Dilma conseguirá sobreviver? Esses e outros assuntos são tema do debate de Cena Política, com presença do cientista político Domingos Giroletti. Foi professor de Ciência Política da UFMG. Atualmente é professor do mestrado profissional da Fundação Pedro Leopoldo. Também é apresentador do Interconexão Brasil, aqui na BH News. Programa patrocinado pela Associação dos Professores da UFMG. Presença também do economista Carlos Sidney Coutinho, formado em Ciência Econômica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Economia pela UFMG, doutorado em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Professor da UFMG, atuou nos seguintes campos: macroeconomia, desenvolvimento econômico, economia internacional e finanças internacionais. São dois conterrâneos aqui da presidente Dilma, né? Sim. Dois conterrâneos aqui. Nós estamos aqui com a jornalista também, Carla Crift, que, igual a minha, de Belo Horizonte. Nós não somos da cidade da Dilma, né, Carla? Não são eles, né? Pensando bem, nós estamos fazendo... Não somos conterrâneos da Dilma, Estamos fazendo o contraponto à Dilma, porque a Dilma, sendo mineira, migrou para o Rio Grande do Sul. Nós, sendo os gaúchos, viemos para cá para ocupar esse vazio, se eu posso falar assim, né, professor? Tá Nós certo. somos resultado dessa migração. Dilma, também a Aécio Neves são de Belo Horizonte, né? Nós estamos fazendo uma brincadeira, naturalmente. Sim, claro. Agora dizem que a Dilma é do Rio Grande do Sul e que o Aécio é do Rio de Janeiro. Tanto que ele fez, durante o governo dele, 124 viagens de avião para o Rio de Janeiro. Acho que tem uma inversão aí, né? Dilma no Rio Grande do Sul e Aécio no Rio de Janeiro. Bom, eu estava falando da jornalista Carla Crift. Foi repórter de política do jornal Estado de Minas e da Rádio Confidência. Ocupou a coordenadoria de comunicação de Contagem. Foi repórter de O Tempo e ocupou a editoria política desse mesmo jornal. Atualmente você coordena a comunicação na Secretaria da Educação, né? Isso. Muito bem, muito prazer em recebê-los aqui. E antes do debate eu quero falar sobre um livro que foi lançado, que eu estou recomendando. O meu filho Gabriel, ele é da área de filosofia. Ele diz que o elogio, ele cita muito isso, que o elogio em causa própria é vitupério, né? É vitupério. O autoelogio é um xingamento. Mas eu posso, aí no caso, elogiar um livro que foi lançado agora em Belo Horizonte, Uma Cidade se Inventa, de Fabrício Marques. É uma biografia de Belo Horizonte a partir de seus escritores. Eu recomendo muito esse livro, sabe? E teve até o prefácio da professora Eneida Maria de Souza, do UFMG. Já foi no seu programa, né? Já foi minha convidada. Já foi sua convidada. Trabalhou sobre modernismo brasileiro, né? Muito bem. Eu estou recomendando esse livro e estou muito honrado em constar entre os escritores que participam do livro. E esse livro pode ser encontrado na livraria Scripton, que é ali na Fernandes Tourinho, 99, número 99, na Savassi. O editor do livro é Betinho Belfort. Um abraço para ele. Vamos para o debate e parar de falar de livro, né? Vamos falar do Brasil de Barroso, hoje. Só pensando, complementando ali, você falou, né? O título é... Uma cidade se inventa. Se inventa. E eu complementaria, se inventa diariamente. Todo momento, né, professor? Todo momento. Todo momento a cidade está em transformação, né? E aí nós podemos dizer, a política e a economia também se inventam diariamente, né? Inclusive com a volta da Dilma. Deu uma metamorfose ambulante, citando o Raul Seixas. Professor Giroletti, há 15 dias a Dilma cairia, já estava sepultada pela mídia. Depois veio a defesa dela por grandes empresas, meio econômico, defendeu a presidente, ela teve aí um período até
de se safar dessa situação. Claro. Depois, editoriais de jornais, já dando um tempo, já colocando ela contra a parede. Agora ela volta dos Estados Unidos, já fazendo essa negociação com o PMDB, querendo sobreviver no cargo. Qual é a sua análise sobre esse momento político do país, essa crise interminável que parece não ter fim? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa, né? É um programa que sempre de atualidades e de reflexões importantes, né? A situação é um pouco... A nossa conjuntura, na verdade, muda a cada semana. Não podemos fazer grandes previsões porque se altera o tempo todo. Eu diria que, nesse momento, digamos, você tem um certo esfacelamento dos partidos políticos, tanto da base de apoio à Dilma, quanto também da oposição. E há na sociedade e no Congresso Nacional uma reorganização de duas forças que são fundamentais, que racham praticamente todos os partidos. Aquelas forças que são pró-impeachment e as forças que são contra o impeachment. É claro que essa aproximação agora, última, com o PMDB, e essa tentativa de fazer uma reforma do Ministério, dando mais espaço para o PMDB, exatamente ela tem uma pretensão, um objetivo a curto prazo, que é exatamente evitar que o PMDB agregue as forças que lutam exatamente pelo impeachment, né? Então, esse é um pouco o cenário aqui. Mas nós temos que saber o seguinte, que no Congresso a polarização está se dando dessa maneira, rachando os partidos, tanto da oposição quanto da situação, entre os que são a favor e que são contra o impeachment. Se esse é o caminho, eu não sei, a gente precisaria depois analisar se isso efetivamente interessa o partido. Mas a movimentação das forças estão se dando com essa polarização. Essa polarização que a presidente está trabalhando nela, né? O PMDB é um partido que sempre participou de todos os governos. Da Dilma, ela tem o vice-presidente, o partido tem vários ministros. E agora ela está dando o dobro de ministério praticamente para o PMDB. Porque tem aquela ala do PMDB, até o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, que joga diariamente contra a presidente. Hoje ela tenta se aproximar de outras forças. Está sendo criado o Partido Liberal. Pode trazer também uma fornalhada de novos deputados a favor do governo. No seu entender, e eu queria a participação também dos demais, ela vai conseguir equilibrar esse jogo? Pois é, eu acho que nesse momento, quer dizer, a relação da Dilma com o PMDB sempre foi o PMDB como um partido auxiliar. Nunca se dividiu integralmente com o poder como se fosse propriamente um parceiro, né? E nesse momento de fragilização política da presidente, inclusive com o seu próprio partido, que também está rachado em 3 ou 4 facções, ter o apoio do PMDB se tornou uma coisa vital. Mas essa aproximação também do PMDB está extremamente difícil, porque o PMDB pelo menos está dividido em 3 grandes, o vice-presidente, que controla uma parte significativa do partido, o presidente do Congresso, do Senado, o Renan, e o presidente da Câmara, que também é uma liderança mais ou menos das coisas. E se nós pensarmos depois o PMDB, embora, digamos, no último programa do PMDB na televisão, ele tenha aparecido unido com todos os governadores, os representantes de todos os estados, ele é, na verdade, um partido meio de oligarquia, sem propriamente uma unidade propriamente nacional, o que dificulta também, digamos, essa articulação política. E aí a pergunta seria, feito a reforma do Ministério, dado um espaço maior ao PMDB, vai satisfazê-lo ou não? É uma grande pergunta, né? E temos esse outro lado da economia, professor. A economia desandando, né? Eu vi na internet, semana passada, internet tem hora que é meio enfadonha, né? Mas tem umas coisas que são muito interessantes. Eu vi lá uma pessoa que postou em rede social que a imagem do dólar no Brasil, uma nota de R$5. Sim. Uma nova cédula do dólar. No seu entender,
a economia, que eles dizem que a ideologia, o coração, está tudo no bolso, né? No bolso. A economia desandando desse jeito. 1 milhão de empregos formais em um ano, perdidos no Brasil. No seu entender, a economia vai balançar de maneira forte e decisiva o governo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, duas observações. Uma complementando o Giroletti, que é o seguinte. Eu trabalho com um conceito que é o seguinte conceito. Para mim, PMDB não é partido. Ele é uma sigla federativa. Sim. Que loteou o Estado. Independentemente de governo. Independentemente do governo. Como dizia o falecido, lá o empresário, não, o empresário, empresário, não, mas o que ele disse, nós vamos lembrar o nome dele daqui a pouco. Dizia o seguinte, PMDB, os políticos, não o PMDB, claro, né, os outros partidos, política é igual gato. Ama a casa, não o dono. Essa é boa, hein? Antônio Emílio de Moraes. Antônio Emílio de Moraes. Perdão, esqueci de lembrar. Votorantim, né? Votorantim, Grupo Votorantim. Bom, um dos remanescentes, né? Só ama a casa, o dono não interessa. Não, o dono não interessa. Então, significa dizer o seguinte, traduzindo, né, do ponto de vista político, só ama o poder, né? Não, tá certo? O objetivo é esse. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é com relação à coisa da economia, né? Não, a segunda observação que eu gostaria de fazer é o seguinte, com relação ao dólar. De novo, para mim, o conceito. Para mim, o conceito de dólar é o seguinte, dólar é uma moeda de pagamento internacional que só tem valor abaixo da linha do Equador. Para cima da linha do Equador não vale nada. Igual aquela música, né? Do Chico Buarque. Abaixo do Equador? Entendeu? Que o Ney canta magnificamente bem, né? Mato Grosso canta bem. Que naquela época a gente escreveu um artigo até dizendo o seguinte, querendo dizer, naquela época das crises econômicas do Brasil, né, que abaixo do Equador estava tudo tranquilo, não há nenhum pecado abaixo do Equador. Nem o do dólar. Isso naquela época. Nem o do dólar. Né? Mas com relação ao dólar, então, o que eu quero dizer é o seguinte, com relação a essa relação economia brasileira e a dolarização da economia brasileira, né, eu quero dizer isso. Em primeiro lugar, com relação a isso. Agora, com relação à questão econômica, é o seguinte, realmente nós estamos entrando numa fase, eu só concluindo, estamos entrando numa fase que pode estar significando uma regressão do ponto de vista econômico de algumas conquistas sociais, dentre as quais o emprego recente, né? Que já vem sendo trabalhado pelo menos nos últimos 10 anos, né? Por isso que imediatamente eu faço associação aqui da posição do grande empresariado brasileiro, tá certo? Os grandes empresários brasileiros, que não são banqueiros, porque aí banqueiro, a cabeça do empresário banqueiro é a cabeça de planilha, tá certo? Só pensa na capitalização dos juros. Agora o empresário, que era uma cabeça no bolso, né? O empresário que tem, sim, mas o bolso é a planilha dos juros, né? Mas o empresário do investimento, que é o que interessa, né? Esse realmente está preocupado. Como, por exemplo, no momento em que nós temos a principal e mais importante empresa brasileira, e fundamentalmente estatal, que felizmente acabou escapando da privataria tucana, né? Ter sido atingida no seu projeto estratégico. Sim. Porque o projeto pré-sal da Petrobras é um projeto de estratégia de Estado. Não é estratégia de governo. É independente de partido de governo que está no poder. Tá certo? É a única empresa estatal de respaldo e de relevância internacional que o Estado brasileiro tem hoje, graças às políticas de privatização do patrimônio público. Então, a Petrobras, antes de mais nada, é um projeto que sobreviveu à insanidade da privataria. Por que eu coloco isso? Porque hoje, no mundo inteiro, o que é estratégico é se ler, se interpretar a relação
Estado e capitalismo. Sem dúvida. É assim que se discute na China, nos Estados Unidos, na Europa, só não se discute no Brasil. Muito bem, nós vamos ter de fazer um intervalo, que já estão me avisando aí, um assunto interessante que nós vamos, naturalmente, continuar a debater daqui a pouquinho. Cena Política está de volta. Segue Cena Política debatendo a crise política e econômica do país. Voltando aqui com o professor, você estava colocando aí a questão da privataria e tudo mais, mas não chegou... Questão do Estado. Sim, mas não chegou naquele ponto que eu havia tocado. Se é esse baque que está acontecendo, essa crise que está disparada aqui no país, se ela está balançando o governo e pode levar a cadeira e a presidente... Não, na verdade não está balançando o governo porque não existe mais, né? Então não tem que balançar, não é verdade? Sim. Então não existe, tá certo? Então nós, na verdade, o governo foi implodido. Então o que a presidência está fazendo agora é juntando os cacos e tentando ver a possibilidade de montar um governo para terminar o mandato. Uma sobrevida. Com as coisas, com as condições objetivas que ela tem hoje. Eu queria aproveitar e fazer uma provocação aqui, especialmente para você, Girolete. Sim, pois não. Quando falamos do PMDB, esse juntamento de cacos é mais do que necessário nesse momento. Se a gente for pensar, eu gosto muito de pensar do ponto de vista da institucionalidade. Concordo com o senhor que, do ponto de vista prático, a gente está num momento de desgovernança. Mas as instituições estão aí, né? E a democracia brasileira foi conseguida recentemente e com um custo muito alto, né? E juntando cacos, voltando aos cacos, mal ou bem, o PMDB, em momentos, digamos assim, cruciais, ele teve um papel político importante na história desse país, né? Sempre foi dividido, sempre abrigou ali elite. Eu concordo com você quando você fala assim, é um partido das oligarquias, é um partido das oligarquias. Mas carrega ali também, porque é todo refratário mesmo, né, multifacetado, carrega ali também alguns segmentos importantes. Sim. Se a gente lembrar que a campanha das diretas, mesmo a eleição de Tancredo Neves no colegiado, e ele nunca se furtou, até por ser essa multiplicidade de forças, ele nunca se furtou também, e por gostar muito do poder, também concordo com vocês, não estou fazendo a defesa do PMDB, mas acho que a gente não pode deixar de reconhecer um papel político importante que teve. E ele sinaliza, é claro que atrás de cargos, atrás do poder e tal, essa é uma característica mesmo do partido, mas ele sinaliza agora uma posição, digamos assim, de busca de solução, de busca de unidade, até de uma centralidade que me lembra até o Centrão. Não sei se vocês se recordam do Centrão, né? Já está muito ativo, né? Dizem, né? Centrão, que só mudou de nome. Só mudou de nome, mas está aí, né? Somente o baixo clero hoje virou Eduardo Cunha, né? Turma Eduardo Cunha. Não, mas Eduardo Cunha, aí também é uma outra provocação que eu gostaria de fazer. Assim, o Eduardo Cunha, ele tem uma bancada dentro do PMDB, né? E quem acompanhou a campanha eleitoral sabe como é que ele teve essa bancada, né? Como é que ele formou essa bancada. Ele é uma liderança de deputados, de congressistas isolados, que juntos, a interesses muito, digamos assim, particulares e nada partidários, né, formaram ali um grupo. Mas ninguém fica politicamente isolado por muito tempo, ou até que se aproxime a eleição. Então, assim, o que eu queria perguntar para o senhor é se o PMDB pode cumprir esse papel nesse momento. Claro, o PMDB continua sendo o fiel da balança. Desde a transição, PMDB, a transição democrática, né? Quando eu me referi que ele era uma oligarquia, é que ele não tem unidade nacional, né? Ele é fracionado nos vários estados. Tanto que, por exemplo, o PMDB no Rio Grande do Sul é uma coisa,
uma coisa com Pedro Simão, Isso. etc. Né? O PMDB existe mineiro, mais. por Não exemplo, tem existe sido... mais. Mas Não existe veja, mais. você- O PMDB hoje é o de Caxias, é da sua terra. é lá, pois é. Já o PMDB mineiro, ele tem sido muito fiel à Então, presidente quando Dilma. você, nessa rearticulação da Dilma, porque se Ela nós, só tem ele mesmo se nós como- pensarmos não bem, tem mais olha nada. aqui, ela está fazendo 9 meses do segundo mandato. Sim. 9 É uma meses gestação, é uma né, gestação, cara. O neném devia ter nascido lá, cara. Esse programa de governo, ela tinha que ter sido mantido lá, ter feito a autocrítica da eleição e das promessas, que ela achava que o Estado ainda tinha gás para manter essa economia na base do consumismo, Consumo. do estímulo ao consumo. Hoje nós estamos, eu estava lendo aí a análise que hoje as empresas estão extremamente endividadas, o cidadão também, as famílias também. Então você não tem muito espaço para o consumo. Como é que você vai dividir, digamos, que receitas? Hoje vamos dividir a pobreza, mas ninguém é tão franciscano assim para aceitar dividir propriamente a pobreza. Então, digamos, seria um ministério de salvação nacional? Não tem jeito, cara. Como você caracterizou bastante bem, é um pouco colar pedaços, uma bricolagem propriamente de governo, uma ausência de governo, como o Carlos tentou Na verdade, exatamente. na verdade, o ponto da crise é uma crise de governo. De governo, Né? de Então, governo. é simplesmente. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Não, O pois quanto- é uma crise de governo, mas isso acontece o seguinte, aqui no Brasil, a gente confunde, uma coisa é governo, outra coisa é Estado. Tá certo? Então, como o presidente, estamos num regime presidencialista, o presidente preside a República. Tá certo? Então, E em quando não qualquer preside, é lugar o problema. do mundo, não, em qualquer... Nós estamos aqui com o presidente da República, que preside a República, e ao mesmo tempo ele é chefe de Estado e chefe de governo. Sim, Então, ele ao mesmo tempo é presidente da República e é primeiro-ministro. perfeito. Isso. Tá certo? Que eu acho que isso daí é um problema estrutural, inclusive, da governança no Brasil complexo. Por quê? Se nós observarmos no mundo inteiro, só existe um caso no mundo que assemelha o nosso de organização política do Estado, que chama-se Estados Unidos da América do Norte, sem comentários, porque que é presidencialismo, né? Sim, no mas sentido bipartidário. porque já nasceu um Estado federativo. Os Estados Unidos já nasceram federação. Claro. Então, tem estados lá nos Estados Unidos hoje que a Casa Branca só atrapalha. Sim. Certa autonomia dos estados, que era uma coisa que aqui tinha que existir no Brasil, Claro. mais autonomia dos estados. Eu penso o seguinte, o Brasil tinha que andar da seguinte forma, a gente esquecer que o Brasil existe. Esquecer. É igual que o aquela Brasil existe. metáfora de futebol, né? Que o, É, que o juiz, quando está atuando muito bem, ele não é visto, né? Não é visto. Ninguém lembra do juiz. Então, Brasília fica para coisa o quê? Uma Assembleia Nacional, tá entendendo? E uma referência de quê? Uma Agora- referência das questões republicanas. Mas agora tem que colocar que nada que existe Na verdade, aqui no país é assim. entendeu? Não existe isso. Não existe. E o que Então, fazer, a nossa e o que fazer com o realidade- que existe? Não, o que fazer que não existe, eu acho que eu vou morrer, meus 3 netos não vão ter nem condição de chegar Mas lá. nessa atual situação de crise econômica e Então, política. a questão agora nossa é o seguinte, não são os partidos nem os políticos que gostamos e que queremos, mas são os que temos. Isso. Claro. Então, esses que temos, inclusive o PMDB, que é o único que restou de governo, tá certo? Do governo, do apoio do governo, né? Porque o resto é boi de piranha. Tá? Agora, o negócio é o seguinte, o resto dos partidos, né? Mas Do as resto é piranhas assim. são muito gulosas, viu? Ah, mas claro, mas todas são. Então, o seguinte, então a situação é essa, a coisa que você levantou do PMDB. A situação, tanto para o PMDB quanto para a oposição hoje, é uma situação paradoxal, que eu estou achando interessantíssima. É a mesma situação
de que há um problema na gafieira, tá certo? Aí ninguém que está lá dentro pode sair, nem ninguém que está fora pode entrar. Tá certo? É música Então, do Morengueira, né? Exatamente. Moreira da Silva. Exatamente. Então, sábia, né? Nesse sentido. Sim. Então, o quadro político, do ponto de vista da questão de governo, é essa. Agora, o PMDB, ao mesmo tempo, está tendo uma chance fantástica de já estar começando a trabalhar o processo sucessório, que é a oportunidade que ele está tendo agora. E não poder sair, continuar, mas ter que apresentar agora as soluções, ou seja, primeiro participar da engenharia de montagem do governo, tá certo? E fechar e levar a presidente até o final do mandato, tá certo? Já que o projeto da presidente do seu partido foi implodido, então nós temos que partir para um plano B. Eu queria aproveitar, retomar aqui um pouquinho a questão da economia, e eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o quanto de artificialidade que a crise econômica tem na verdade. Eu estava vendo uma palestra recente, e inclusive de um economista, acho que da UFMG, se não me engano, e ele dizendo o seguinte, ele pegou alguns números, hoje inclusive estava hoje não, ontem tinha algumas coisas na internet assim, dólar hoje a R$4. No início do governo Hoje foi 4,10, né? Foi 4,10. Também, ele também esteve a R$4. Uhum. Ok, aí vamos pegar outros parâmetros. Quanto era o salário mínimo, acho que era menos de $100, né? Eu vi esse material. Né? O salário mínimo agora é mais de $200. Empregos, população economicamente ativa, o número. Você vê que todos os números agora são muito melhores do que os números de 12, 16 anos atrás. Né? A gente está, hoje, uma pesquisa, acho que você se referiu a ela, uma pesquisa mostrou o quanto que os empresários pretendem demitir até dezembro. Não É um recorde desde então, o primeiro... Entra na coisa que eu falei ainda há pouco da ameaça da regressão. Isso. Da regressão. Né? Exatamente. Desde o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, nunca houve uma expectativa de demissão. Ainda não há mais demissões do que houve naquele momento, na comparação. Mas a expectativa de demissão é maior. Né? Então, assim, mas a expectativa não é demissão. $100 não são $200. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, quanto de artificialidade essa crise econômica tem efetivamente? Porque o que a gente percebe, aí é o empirismo mesmo, é o que a gente está vendo na rua, eu não tenho dado para dizer isso. Mas continuo vendo as pessoas no supermercado, continuo vendo as pessoas pagando ingresso para ir para o Rock in Rio, o teatro estava lotado no final de semana. Então, assim, de uma certa forma, eu estou vendo as pessoas viverem um pouco diferente, talvez, sim, com mais preocupação, comprando um pouco menos e tal, mas assim... Sobretudo com a preocupação de não perder o emprego. Sim. Essa que é a preocupação maior. É uma preocupação meio que futura ainda, entende? Meio que futura. Eu não posso perder emprego, então eu vou economizar, eu vou gastar menos um pouquinho, ela é preventiva. É um comportamento então, preventivo, assim, eu fico perguntando o tanto que essa crise, não a desconhecendo completamente, mas duvidando de boa parte dela, ela não foi criada a partir de uma questão política, criada a partir da polaridade da eleição, do resultado da eleição do ano passado. Então, assim, porque para mim está muito claro, e aí eu queria ouvi-lo, né, que parte da elite brasileira que se sentiu fracassada com o resultado da eleição do ano passado, partiu, digamos assim, num esforço quase que desenfreado de desestabilizar esse governo. E aí, quando o senhor diz assim, a crise é de governança, aí eu concordo com o senhor, mas, então, assim... Em decorrência da implosão do governo. Sim, né? sim, exatamente. Em função da implosão do governo. Também concordo com o senhor. Agora, será que essa crise é verdadeiramente econômica? Quer dizer, nós já vivemos momentos inflacionários muito piores, momentos de desemprego muito piores, e que a governança, houve governança. Né? Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso. Acontece o seguinte, do ponto de vista econômico, quer dizer, a crise econômica, na verdade, é a seguinte, ela é uma crise, estourou a bolha de consumo. Essa que é a crise econômica, tá certo? E isso é uma crise absolutamente normal e não há nenhum problema que diz respeito a toda a sociedade depois de um período de alta de consumo, estoura a bolha. Mas veja bem, aproveitando que ela fez a menção, inclusive, ao FHC, lá, ao governo, né? Bom,
Na verdade é o seguinte, qual era o projeto? Quer dizer, quando o Lula, no primeiro mandato do Lula, né, lá atrás, né, ele assumiu o governo, em primeiro lugar, ele pegou o país quebrado. Sim. Né? Então, essa foi a primeira. Houve a montagem de um projeto, né, um projeto. Projeto em que se destacava, primeiro, o projeto da recuperação das políticas sociais para a recuperação da renda, né, e o projeto de financiar o consumo, sim. Na medida em que você poderia recuperar a economia pelo consumo, tá certo? Como nós não tínhamos sofrido o choque da crise internacional da época, né? A marolinha do Lula, né? É, a marolinha. Que na verdade aquilo lá não é uma marolinha também, meu outro trabalho, aquilo lá foi uma crise do que eu chamo a deep finance, né? Ou seja, é uma crise, a crise internacional daquela época financeira é muito engraçada, porque é uma crise onde os bancos saem mais ricos, né? Com o próprio dinheiro do governo, eles saíram mais ricos do que... Ou seja, aquela crise financeira internacional foi uma crise montada pela grande banca internacional. Eu nunca vi a banca, né? A banca crise, perder, não. Não perde. A banca não perde. Eles deixam de ganhar, mas perder não perde, o máximo. Mas então, pegando o seguinte... O que a Dilma assumindo a presidência, o que ela tem? Então ela tinha um projeto, ou a continuidade ou mudar o projeto que o elegeu, que a elegeu no primeiro mandato, a Dilma I, tá? Sim. Tá certo? Então, continuidade, óbvio, tá certo? Então qual foi a proposta? Foi continuidade. Então aí nós temos o projeto, sim, para as rendas, para as políticas, o projeto para o consumo da classe média, tá certo? Daí a política contra os juros, para baixar os juros. E evidentemente, não foi difícil você obter isso, porque você estava administrando a dívida pública e o juro que interessa é o juro da Selic, que é o juro dos banqueiros que emprestam para a dívida pública, tá certo? Por quê? A dívida do estímulo ao consumo é a do cartão de crédito. Essa daí é do agiota. Até caiu aí. Por nós temos que colocar o microfone. É bom, aproveitando que o microfone aí, eu tenho que fazer um intervalo, e a gente volta com o microfone e com o programa daqui a pouquinho. Fica aí com a gente. Prossegue cena política debatendo a crise no país e as saídas da presidente Dilma, se ela terá ou não uma sobrevida no poder. Girolete, falou-se aqui, foi o professor e você também, de Lula. Lula, que começou de uma certa maneira, nas últimas semanas, a tentar intervir na crise. Ele até fez uma metáfora, o Lula é muito bom de metáfora, né? Sim. Ele fez uma metáfora do passarinho. Ele disse que se o passarinho ficar na árvore quietinho, eles vão lá e pá, com um bodoca, com um tiro, matam o passarinho. Sim. E que ele ia pular de galho em galho, de árvore em árvore, que eles não iam acertar nem a ele, nem a Dilma, nem o PT. Sim. E ele está tentando se virar aí. Você acredita que essa intervenção, uma mais efetiva do ex-presidente, pode levar esse governo até o final? Nós estamos aí na gestação de 9 meses, né? São 4 anos. Isso é muita criança para frente, né? Veja, na verdade, o grande articulador é o Lula. E o que existe é o lulapetismo, não é nem tanto o PT. Só que, formalmente, quem é presidente é a Dilma. E ele pode articular nos bastidores por tudo que é lado, mas, efetivamente, quem conduz o governo é a Dilma. O problema está aí, exatamente aí. Existe um PT contra o PT? Não, existe, nós existimos na colocação do meu colega economista, quer dizer, nós temos um governo sem governo, que não preside. Então, a crise política é exatamente a crise presidencial. Nós temos 34 partidos, Solidariedade agora foi também registrado, não conseguimos formar... Agora foi a Rede de Sustentabilidade da Marina, né? Foi a Rede e o outro, né? Foi o outro partido. Teve outro Partido Novo. Um partido novo, aí né? Temos 34 partidos. Eles dizem que ele é novo, assim, de uns
98 anos, né? completamente Um erro estratégico, presidencialismo de coalizão partidária, é isso aí que dá. É isso que dá. Então, veja o Eu seguinte, estou brincando que eles dizem que é um novo, assim, não já é tão um problema novo, né? estrutural grande- aí de saída. o grande problema nosso, aí quer dizer, num certo sentido, a crise política precede a crise econômica. Eu não diria que nem tanto pelo comportamento da oposição. Lembrem também quando o PT era oposição. O PT, quando era oposição, era uma oposição radical, que nunca concedeu nada e nunca transigiu Mas não pode nem na comparar transição. essa oposição de hoje com a oposição do PT. O PT era profissional na oposição, né? Sim, Esses aí são claro, amadores, mas, né? o que- O PSDB não claro, consegue claro. articular uma oposição. Eu diria o seguinte, que talvez, qual é o grande drama político aí? O drama, nós temos aí uma deficiência de governo, uma falta de governo, e estamos sem projetos, tanto pelo lado da Dilma, com o PMDB, com o PT, quanto também sem projetos ao lado pelo lado da oposição. Então, nesse sentido, quer dizer, vejamos, que alternativas, se nós caminharmos, digamos, na possibilidade do impeachment, que alternativas de programa nós teríamos, que maioria nós vamos construir para exatamente dar continuidade. Quer dizer, o grande problema nosso, quer dizer, nós temos 3 anos e 3 meses, o Brasil aguenta 3 anos e 3 meses sem governo? Essa que é a grande questão. Quer dizer, não se trata de pensar o impeachment como um golpe de Estado. Eu acho que tem que, para fazer o impeachment, você tem que ter fundamentos legais e nós temos que, sobretudo, preservar a Constituição, a fragilidade de uma democracia que precisa ser construída. Não é voltar para a ditadura ou outro tipo de regime. Mas aí, o Brasil, a economia, aguenta um impeachment? Porque, veja, quando se fez impeachment contra o Collor, você tinha praticamente uma unanimidade nacional, uma necessidade nacional. Nós tivemos também a felicidade do nosso presidente Itamar ter sido um bom presidente e ter conseguido, com o Plano Real, resolver o problema da estabilidade da economia. Nessas alturas do campeonato, para onde que a gente vai? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Estamos nessa situação? Eu queria lembrar, aliás, você falou de Itamar Franco, né? Que foi eleito pelo PRN, né? Naquela época. Partido de e aluguel. E depois foi para o PMDB. É um partido de aluguel, o PRN. E voltou para o PMDB. Aliás, ele esteve no PRN só para aquela eleição. E aí eu volto na questão, assim, só lembrei de Itamar Franco, porque, com a questão do PMDB, eu acho que essa resposta hoje ela está na mão do PMDB. Por mais que a gente não queira, por mais que isso seja meio tenebroso, né? Mas só existe um partido hoje. Até o PMDB mesmo não querendo. Até ele não querendo, não tem como. Exatamente. Não tem como. Mesmo que ele não queira, a solução é dar. Então, assim, ou ele vai dar o apoio necessário para rejuntamento de cacos, como nós falamos no primeiro bloco, ou digamos assim, a omissão dele e a falta de unidade política, seja lá o que for, de centralidade, vai favorecer o caos. E aí pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer um impeachment, pode ser uma vitória tipo assim, democrática, né, no voto lá no Congresso. Pode ser. Ou a sociedade pode ficar, digamos assim, mais nervosa e isso caminhar para as ruas, como aconteceu com o Collor. Também é uma possibilidade, né? Sim. Agora, aí eu pergunto, né, assim, então o PMDB vai ter que dar essa resposta para a sociedade, como o maior partido, né, do país, como um partido aliado de todos os governos e tal, ele vai ter que dar essa resposta. E a Dilma está cobrando isso, assim, a Dilma está dando lá os cargos, mas ela está cobrando isso, né, assim, eu lembro quando ela disse no Fantástico que não fazia tomar lá da cá, ela está sendo obrigada a fazer o tomar lá da cá, né? Inclusive o Ministério da Saúde, que é a joia da coroa, uma das joias da coroa. Gente, mas a gente precisa lembrar, o Ministério da Saúde, por um bom tempo, teve na mão do PMDB. Sim. Só de mineiros, tivemos 2 lá. Saraiva Felipe e tivemos um outro mineiro.
esqueci Dois o nome médicos do- mineiros, assim, né? é Me o- fugiu o nome do segundo. Mas a saúde sempre foi território do PMDB. Né? Obras, Ministério Desenvolvimentista, que toca o país, sempre teve na mão do PMDB, assim como aqui em Minas Gerais, também Secretaria de Obras Públicas, sempre foi do PMDB, em Mas qualquer quem quer a governo. saúde hoje é o PMDB do Rio de Janeiro, porque tem uma infraestrutura Isso, muito grande isso. e isso vai ser determinante nas eleições isso, do... E essa Isso. estrutura E muito veja grande bem, significa cargos, né? Cargos, Veja bem, cargos, resumindo, cargos, né, resumindo um pouco a colocação da Carla, né? Veja bem, e ele está hoje, chega nessa situação, né, e não tem proposta de governo. Não tem. Porque ele nunca Quer pensou. dizer, É um partido que porque nunca pensou é um partido em que ter o sempre governo. pensou- E eu acho que não gostaria de E ter. sempre, não, exatamente, sempre pensou em estar no governo, mas não Ser não governo. estar na presidência. Sim. Sim. Tá certo? O PMDB Entendeu? nunca quis Então, ser cabeça de chapa em nenhuma nada, eleição. entendeu? Porque está garantido. Essa sempre ser uma eminência parda, tá lá no poder sem ocupar o crivo. exemplo. É ter o bônus sem ter o ônus, né? É mais sempre interessante, sempre- resumindo essa frase aí. Só que agora... Sentar no crivo Não do tem jeito. tiro, né? Agora, essa trajetória exauriu. Isso. Agora eu só queria... Entendeu? Agora ele tem que ir para a chuva mesmo. Tem que ir para a Então, chuva. tá, ele Mas vai ter aí que se molhar. entra... Sem entra- guarda-chuva, né? Sem Entra o quê? guarda-chuva. O instinto de sobrevivência De sobrevivência. dos partidos Sobrevivência dos política. congressistas. Sim. Porque, veja o seguinte, se o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado não resolverem esse impasse, como está, eu acho que, novamente, quem vai talvez definir isso é o povo na rua, Sim, pressionando essa é uma de um lado ou pelo possibilidade. lado do impeachment, É uma dando uma possibilidade, certa mas- legitimidade, ou então tentando definir alguma coisa é desse diferente ponto de do vista. Collor, né? Porque o Collor não tinha por trás movimentos sociais, Não movimentos tinha sindicais. movimentos sociais. E a Dilma já falou que Claro. já falou que coloca o PT já falou, coloca os movimentos na rua, né? Sim, mas é veja- diferente, né? Mas Não, a eu acho última que tem essa manifestação, a diferença. de sábado em São Paulo, convocada pelo presidente do partido, segundo a Polícia Militar, reuniram 800. Segundo os organizadores, 3.000. Se nós somar aí, dá 1.600, não chega a 2.000. Então, significa também que a capacidade de mobilização do PT na sua ligação com os movimentos Perdeu muito. é muito baixa. Perdeu Outra, muito. Mas não Na pega para verdade, capaz, não sabe. outra, porque vai outra ser. também, ele como tá- não tem ele recursos partiu. públicos Não, ele- para alimentar essa o mobilização. o seu governo acabou e ele está sendo um partido criminalizado. Sim. Então, essa é a conjuntura do PT Essa hoje. Mas numa Certo? situação Então- de pega para então capaz, é não uma sabe o que situação acontece. não, muito né? complicada. É tá certo? como houve aquelas Sim, manifestações de 2013. Por isso de que o repente, Sim, o mas aquelas impeachment pode ser traumático. manifestações... Não é uma tradição mais suave como foi do Collor para o Itamar. sem dúvida. Sim, Nós não há temos de dúvida fazer disso. mais um novo intervalo para a gente ir para o último bloco de cena política. Fique aí com a gente que a gente volta daqui a pouco. Fazer. De volta à cena política, debatendo neste último bloco essa crise, tanto na economia como na política brasileira. Professor, a Carla tinha colocado sobre uma situação assim que aparentemente pode ser artificial da crise econômica, no caso. E eu vi também um artigo interessante, uma colocação interessante, de o dólar está subindo, foi a quase 4,5, ameaçando pular para 5, voltou agora para 4,10, mas a inflação, que era alvo de todas as críticas há alguns meses, de uma certa maneira, ela recuou. Ela está em 0,3%. E até é uma autocrítica da imprensa. Quando estava alta, todo mundo falava. Quando cai, todo mundo está caladinho, né? Caladinho. Isso com esses indicativos todos. Eu sei que a inflação caiu também com a subida dos juros, que é um outro lado que causa desemprego, recessão e tudo mais. Mas com todos esses ingredientes aí, há uma possibilidade de a economia brasileira melhorar? O problema da economia brasileira é o seguinte, é um problema que eu chamo que é um problema crônico. Tá certo? Sequer
tocar o capitalismo no Brasil sem fazer investimento. Isso não existe. Seria uma jabuticaba, né, brasileira, o capitalismo se desenvolver no Brasil sem investimento. Tá certo? Investimento só nos bancos, né? Só mas banco é intermediário financeiro. Não, eu digo assim, que o empresário não coloca no empreendimento, coloca no banco. Não, mas a responsabilidade do investimento não é o banqueiro é intermediário financeiro, a questão dele não é investimento, tá certo? A questão dele é financiar o investimento. Sim, eu digo né? assim, então acontece o seguinte, então vem o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o seguinte, já vai completar 2 décadas que a economia brasileira não sai de 15% o estoque de investimento de capital no Brasil nas últimas 2 décadas. Sim. A única tentativa que foi feita foi justamente a proposta de 10 anos atrás, que estava no PAC e no pré-sal. Sim. Como a empresa estatal foi desmantelada agora, os seus projetos, então estão todos eles ameaçados. E as empresas que estavam ligadas aos projetos da Petrobras hoje estão começando a demitir. Sim. Tá certo? Demitir quadros técnicos, o que é extremamente grave. Sim, porque o chão de fábrica já porque isso não pode, mas são projetos, está entendendo? Então é o seguinte, o Brasil é visto internacionalmente como o gigante de riquezas naturais. Não, de recursos financeiros, que daqui a 10 anos as potências econômicas já estão hoje rifando o Brasil por isso, já estão disputando no escuro a entrada aqui, na Amazônia Azul, que é o pré-sal, e na Amazônia Verde, que é a Amazônia Verde, que já foi 20% derrubada pelo agronegócio. Tá certo? Então, a questão econômica brasileira é essa. Com relação à crise aqui, é uma crise do estouro da bolha de consumo. Por isso que essa coisa do dólar é uma coisa conjuntural. Quando você tem a crise econômica, qual é a corrida imediata das pessoas? Defender a sua renda. É para o dólar. Corrida para a liquidez. Sim. Qual a liquidez que nós temos? Nós não temos moeda, como diz os americanos, tá certo? Por isso que eu falei antes, nós não temos moeda porque o dólar, para mim, é uma moeda que só tem valor acima da linha do Equador. Para nós, só tem valor aqui, para cima lá não tem. Tá certo? Tá entendendo? Vai falar para a China que o dólar tem algum valor. Nada, zero. Agora, o papel não vale nada. Aqui. Então é o seguinte, com relação à coisa da inflação, então é isso. Tá certo? É a coisa muito conjuntural. O que eu quis chamar a atenção é o seguinte, que eu acho que aí que é o problema de montar o governo, entendeu? Porque o projeto que nós tínhamos, ele entrou em crise, ele foi implodido, que foram os 2 projetos maiores. Eram questionáveis na época, o pré-sal foi muito questionável. Tá certo? Porque, inclusive, nós estávamos mudando radicalmente a nossa perspectiva de concepção energética. Nós passamos, a partir do pré-sal, a sujar a nossa matriz energética. Tá certo? E esse era um projeto questionável. Eu não estou entrando nesse mérito, mas existia. Era um projeto de investimento na exploração de recursos naturais. O Jorolete queria fazer uma intervenção. Sim, pois é. Como é que a gente quebra esse círculo vicioso? Esse aqui é mesmo no âmbito da economia, né? Os investimentos, talvez, em infraestrutura, que é uma necessidade do país, era o PAC, mas aí você tem ferrovia, tem rodovia, tem uma série de coisas que precisava, inclusive, digamos, parcerias público-privadas, porque o governo está sem dinheiro. Mas isso poderia ser, digamos, um arranque. Mas você cria confiança. Esse está em crise também agora. Mas era a outra perna do projeto, era o pré-sal para você quebrar essa inércia. Mas Domingos, então, perdão, Carla, só para completar, para mim não esquecer, então era justamente isso, o projeto era o pré-sal e o PAC. E o PAC. Tá certo? E as políticas sociais para a coisa da renda. Sim. Tá certo? E esse trio foi quebrado. A classe média. Um trio que foi quebrado. Não, mas na verdade é o seguinte, implodiu, a bolha estourou, tá certo? O pré-sal não precisa nem comentários, né? O que aconteceu com a empresa. O PAC está realmente com problema, mas lá é muito mais problema de gestão, tá entendendo?
Então, as políticas públicas foram muito bem, obrigado, porque a base realmente melhorou. Isso, todos os dados são unânimes, sim. até os neoliberais tiveram que aceitar, tá certo? Isso é que está ameaçado, do ponto de vista da economia, em função desse retrocesso. Então, na verdade, a questão da crise do governo é fundamental é o seguinte: o único agente que tinha condições de fazer investimento, de recuperar o investimento nesse país, hoje foi desmantelado. Sem dúvida. Então, esse que quer dizer, foi atingido seus projetos. Há uma questão, eu vou me permitir não revelar a fonte, né, a coisa de jornalista, né, mas ainda no primeiro ano, no primeiro governo Dilma, na gestão passada, havia uma crítica interna do PT, que assim, era óbvio que eles sabiam que a economia estava se sustentando pelo consumo interno. Ninguém tinha dúvida disso e havia ali toda uma política de sustentação dessa estrutura. O senhor me corrija se eu estiver errada, mas forçaram a barra para os juros ficar mais baixos no momento em que já não podia mais. Incentivar o consumo. Né, para estimular o consumo. Aí o imposto de renda... teve algumas correções para a liberação, né, de recursos, e o crédito, principalmente no segundo semestre, principalmente no segundo semestre dos anos, que era quando a coisa aperta, a restituição vinha e injetava dinheiro na economia. O crédito ficou mais barato. Sobretudo dos bancos públicos, isso. Né? As políticas... Mas isso esperando dar tempo de recuperar os projetos de investimento. Pois é, as políticas de isenção tributária, principalmente para a indústria automobilística, a indústria que o pessoal fala de linha branca, né, produção de fogão, geladeira, enfim. Isso era estimulado, era o projeto e tal. Mas, assim, eu acho que a gente não pode ser inocente a ponto de acreditar que eles não sabiam, que o governo não sabia que isso ia estourar. Claro, boa. Obviamente que sabia. Só que foi prematuro do ponto de vista do governo. Eu acho até que talvez não tenha sido, mas... Ou estratégia eleitoral, como diz a oposição. Né? Não, também não acho que não, porque eu acho que aí seria muita inocência. Seria, assim, prever o final pós-eleição. Assim, estava na cara que se mudasse o projeto depois, teria um problema, uma crise política, né? O que eu acho que aconteceu... Mas também ninguém pensava morrer na praia desse jeito, né? Sim, mas aí teve a história da Petrobras, que eu acho que aí ele tem razão, assim, aí você precipitou a história. Mas havia um pensamento de que... Tem um fogo amigo aí, né? Mas havia um pensamento... Fogo amigo é ótimo. Havia um pensamento que, após o consumo, haveria alguns investimentos em tecnologia e tal, aí tinha uns projetos e tal, né? Mas havia principalmente um desejo que a Dilma não conseguiu fazer na primeira gestão dela. Havia um desejo do PT e o PT forçou muito a barra para que ela exigisse uma contrapartida maior dos empresários, digamos assim, da elite econômica, que naquele momento estava muito bem, Então, por exemplo, a isenção para consumo de carro, e o que a indústria automobilística deu de novo para o país? Essa é uma política muito criticada. Muito criticada. Nada, né? Assim, e ela podia ter sido feita em 2009. E ela segurou 2010 agora, já tinha que ter E agora, retirado, no início da crise, ela segurou? Não, foi a primeira a demitir. Então, havia ali um tensionamento do PT. Olha, está na hora de cobrar de quem ganhou. Sim. Né? E ela não teve coragem, nem força política para fazer isso. Sem dúvida, a indústria automobilística tem os maiores lucros do mundo. O carro aqui tem um preço real muito maior que qualquer outro país. E, literalmente, os carros daqui estão agora dando uma renovada, que sempre foram caracterizados como carroças, né? Olha, eu agradeço aos xarás, esqueci de falar isso, são xarás, né? Carla Clift, Carlos Coutinho. Carlos aqui também, apresentador. Barroso, né? Três da turma, não pode dizer que são 3 Carlos, porque tem a cara. O outsider aqui sou eu. E é o meu companheiro aqui de emissora, Domingos Giroletti, e Cena Política agradece também, principalmente a você, que acompanhou o nosso debate e volta na próxima semana com mais assunto de política, de economia, assuntos sociais. Até lá.